ler aqui o discurso de Paulo em Atenas, Atos 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo esperava os discípulos em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Gente muito culta, cheia de ideia na cabeça, mas idólatra, servindo a Satanás, a demônios, através daqueles ídolos. E ele ficou muito tocado, o espírito se revoltava dentro dele. 17. Por isso, dissertava, falava na sinagoga, então havia sinagoga em Atenas, entre os judeus e os gentios piedosos que iam lá na sinagoga. Também na praça, todos os dias, ele não perdia tempo, entre os que se encontravam ali. Eu creio que a gente, como cristão, não deve perder tempo. Se você não tem uma reunião da igreja, uma reunião de busca com o irmão, uma célula, ore ao Senhor, vai para a rua com a Bíblia na mão. Deus vai fazer alguma coisa acontecer e oportunidade aparecer. Eu não vou me esquecer da minha filha Cláudia Elisa, quando entrou para o Cefete, primeiro ano do Cefete, muita gente, muitos alunos, bom nível, o concurso lá era difícil, para poder entrar, no primeiro ano ela chegou lá e ela veio me pedir conselho. Eu disse, filha, levante a bandeira logo no início, no primeiro dia, e por alguma razão, não me lembro os detalhes, eu dei a orientação, eu disse, pegue a Bíblia. Eu acho que ela já tinha descoberto um grupo de ABU, um grupo de cristãos que se reunia numa determinada sala, e eu acho que ela foi lá nesse grupo e até viu alguma reunião, mas ela não sentiu muita firmeza, muita convicção, queria fazer algo mais. E eu disse, então faça o seguinte, leve a Bíblia, sente lá no banquinho, no meio do pátio, na hora do recreio. É o conselho que eu dou a todo mundo, nas escolas, Duda, lá no CIEP 320, lá na escola, lá no meio do recreio, leve a Bíblia para lá, sente lá, fique lendo a Bíblia. Não precisa fazer mais nada, as pessoas vão aparecer. Ah, você é cristão também? Sou. Você é? Então senta aqui comigo, vamos conversar, orar, vamos louvar o Senhor. Aí aparece outro, ih, que legal, vocês são cristãos? Somos sim, você também, vem cá. E Deus vai fazer a coisa acontecer. Foi o que aconteceu lá no Cefete. Ela lá no banquinho, com a Bíblia aberta, apareceu uma, depois aparece outra, depois aparece outra, daqui a pouco já tinha um grupo com ela, e todo dia de aula, todo o recreio, lá estava ela e o grupo começou. Daqui a pouco o pessoal lá da BU veio também, a reunião da BU virou reunião ali no pátio, um testemunho público. A gente precisa desse testemunho público, a gente não deve se envergonhar do Senhor, de levar a Bíblia. Alguém diz, não, mas eu levo a Bíblia no celular. Bom, se é só por facilidade e você tem coragem de pegar o celular, ler a Bíblia e falar de público, é uma coisa, agora isso é para disfarçar. Antigamente, o irmão uma vez ficou indignado comigo, mas depois eu fui entender por que ele ficou indignado. Eu falei, pois é, doutor, se olha lá, disse que quando ele era crente acomodado, ele gostava de andar com a pastinha, era o médico, ele andava com a pastinha, ia para a igreja também com a pastinha, para botar a Bíblia dentro da pastinha. Ele disse, ele era sincero, homem de Deus, ele disse, era vergonha mesmo de andar com a Bíblia na mão. E eu falei, o irmão se indignou com aquilo, porque ele andava com a pastinha também. Depois até eu fui descobrir que o homem fumava, etc. Mas enfim, a gente não deve ter vergonha de andar com a Bíblia. Vai na rua, na condução, vai para o trabalho, pega a Bíblia, preferência uma Bíblia grande para todo mundo ver. Pega a Bíblia, não tenha vergonha de honrar o Senhor de público. E se possível, quando estiver em algum lugar parado à toa, numa fila de espera, na praça, para passar tempo, chegar a hora no ponto de ônibus, pega ali a Bíblia, comece a ler. Alguém vai dizer, mas eu posso ler a Bíblia no celular? Pode, claro, para efeito de ler, só tem um detalhe, quando a gente lê de público, bom,
cada um sabe no seu coração, é para ler a Bíblia? Eu acho meio difícil a gente se concentrar de público. Além do mais, pegar um celular de público é meio arriscado, né, Robert? Pegar o celular de público é meio arriscado. Hoje, nesse Rio de Janeiro, além de a gente não conseguir se concentrar. Eu digo levar a Bíblia, não é nem para você ler, pode até ler, mas não é para você tirar muito proveito, porque no meio da rua, no meio das pessoas, a gente não vai conseguir se concentrar muito. É para dar testemunho mesmo. Agora, quando quer ler para tirar proveito, vai para um cantinho lá, onde você possa se concentrar e tirar proveito da leitura. Mas de público é para dar testemunho mesmo e atrair oportunidade. É assim, levantando a bandeira do Senhor, uma camisa. Estou lembrando essa semana, o irmão disse: pastor, eu estou aqui enjoado de vendo pessoas que não querem reunir, eu vou para a praça, vou reunir na praça, vou arranjar uma camisa aqui com os dizeres bem chocantes para chamar a atenção, eu vou para a praça, para começar a evangelizar na praça. Eu digo: vai sim, Deus te abençoe. Quando a gente quer honrar o Senhor, a gente vê essa vergonha e quer assumir de público que a gente pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo fazia isso, de público, na praça, começava a pregar, a falar, e aí começou a atrair pessoas. Quando o que a gente fala tem conteúdo, a gente quer transmitir com verdade algo que a gente bota o coração naquilo, dá resultado. Vão pessoas aparecer ali, as oportunidades vão chegar. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Na sinagoga era só aos sábados. Supostamente quem ia à sinagoga eram judeus e amigos de judeus interessados na lei dos judeus, na Bíblia. Mas era só aos sábados, então Paulo ia aos sábados e aproveitava. Mas e o resto dos dias? Bom, o resto do dia ele não ia ficar à toa, ele ia para a praça todos os dias, aproveitar, falar para quem queria ouvir. Eu creio que isso é uma orientação para nós. Você vai para uma outra cidade, procure as igrejas lá, alguma igreja, vai lá dar culto a Deus junto com os irmãos na igreja. Se não tiver igreja, vai lá para a rua, leve a Bíblia lá para a praça. Quando viaja, está a serviço, militar em missão, seja lá o que for, vai dar testemunho do Senhor, levante a bandeira do Senhor. Foi assim que a oportunidade apareceu, nem tanto na sinagoga, talvez muito mais na praça. Vamos continuar. 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram duas correntes de filosofia que tinham muitos adeptos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela, falador? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois ele pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, ele aí não perdeu a oportunidade, foi para o meio, chamou a atenção de todo mundo e começou: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos ou supersticiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Interessante, ele aproveitou essa deixa, ele queria falar daquele Deus, o Deus dele, que para os atenienses era um Deus desconhecido. Ele ligou as coisas. Os atenienses tinham uma mania que hoje, evidentemente, não existe lá, mas existe na Índia.
A Índia é um país que tem milhões de deuses conhecidos, milhões. Eles adoram tudo, passarinho, qualquer animal, um objeto, uma estrela, uma conjugação de estrelas, uma nuvem. Se eles supõem que haja algum poder espiritual em qualquer coisa, eles adoram aquela qualquer coisa. Qualquer animal é adorado lá, não faltam motivos para adorar. Eles não querem perder a oportunidade de adorar Deus nenhum. Eles não querem desfazer de Deus nenhum. Os atenienses tinham tantos deuses, e isso, interessante, isso era relativamente comum na antiguidade. O Flávio Joséfo, um historiador, não foi um cristão, mas ele é acreditado pelo mundo todo. Ele escreveu que na época de Jesus, em Jerusalém, a quantidade de deuses e ídolos que havia era enorme. Ele compara uma quantidade de milhares, era muita coisa. E Paulo sabia disso, e em Atenas também era assim. Muitos deuses e altares a tudo, e havia lá um altar vazio ao Deus desconhecido. Ou seja, se tem algum Deus aí a mais, para ele não ficar irado, nós vamos dar honra para ele aqui também. E Paulo então aproveitou. É esse aí que eu quero falar para vocês. Esse Deus desconhecido, é desse que eu quero falar. 24. Vão acompanhando, amém? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem fez, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Bom, ele falou num monte de coisas aqui, que provavelmente nem todos acompanharam, mas alguns que eram cultos podiam acompanhar. Ele mexeu com um monte de filosofias, um monte de coisas, de ideias ali, falando de Deus, que fez toda a raça humana, estabeleceu o limite. Deus fez o homem para habitar sobre toda a terra, que ele não precisa de nada, que ele é soberano. Ele quis, em poucas palavras, falar da grandeza desse Deus. 27. Ele fez tudo isso para buscar, e a humanidade buscar a Deus, se porventura tateando, como o cego vai no toque, tateando, se tateando, o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele quis dizer muita coisa aqui. A pessoa sem Deus é cega espiritualmente, não entende. Você fala das coisas de Deus, a pessoa não entende. Como é que a gente vai falar de Deus para uma pessoa que não crê em Deus? Era o caso de Paulo ali. Como a gente vai falar de Deus para uma pessoa que não consegue entender, não acredita na Bíblia? Fala. Então somente fale. O que nós temos que fazer não é convencer. Quem convence é o Espírito Santo, amém? Nós não temos que ficar discutindo. Mas eu não creio nisso. Tá bom, você tem todo o direito de não crer, mas deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Deus é assim, assim, assado. A gente continua falando de Deus, continua falando de Jesus, a gente continua falando do que a Bíblia diz, que todo homem é pecador. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não temos que discutir, nós não temos que ficar batendo boca e nem convencer ninguém. Nós vamos falar o que a Bíblia diz. É isto. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, as pessoas são cegas, tateando, ficam procurando Deus assim no escuro, tateando, se bem que Deus não está longe. Ele está bem perto de nós, porque o Deus Criador está em tudo quanto é matéria e em nós também.
Então, o Deus Criador está em nós, nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso não significa que as pessoas são salvas automaticamente, significa que Deus Criador é energia, é luz, é matéria, ele está em tudo no universo que ele criou. É isso que ele quer dizer, nada mais do que isto. E continuou: alguns dos vossos profetas têm dito isto. Então, dele, de Deus, nós somos também geração, nós somos gerados dele. Sendo, pois, geração de Deus, criados à sua imagem e semelhança, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, um objeto, a Nossa Senhora ali, um ídolo tal, um bezerro de ouro, uma imagem daquilo. Ele diz, Deus não é semelhante a nada, nada, nada disto que a imaginação humana possa fazer. 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Interessante essa afirmação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância de cada um. Tem gente aqui que fez as maiores bobagens na vida, mas você não conhecia Deus, agora conhece. E ele ordena, você conhece a Deus, se arrependa diante dele, porque agora, conhecendo a verdade, você não vai ser mais ingênuo, não vai ser uma pessoa considerada como uma criança recém-nascida. Diante de Deus, quem está ouvindo a palavra é responsabilizado pela palavra. Se você voltar atrás, está lembrado da palavra de manhã? Se você voltar atrás, se você escolher o erro, você vai ser punido severamente pelo erro. E outra coisa, não adianta mais ficar em cima do muro. Se você está conhecendo a palavra, a ordem é se arrependa de seus pecados, da vida errada, de seus desvios, vacilos, de amar o mundo, de andar atrás do pecado, aí praticando sexo aí de qualquer maneira. Se arrependa disso tudo. É a ordem que Deus dá, se arrependa. O arrependimento é o que Jesus mandou pregar. No Evangelho de Lucas 24, 47, ele fala sobre isso, 47 e 49. Jesus mandou pregar o arrependimento. Pedro, quando no Pentecoste diz, Jesus mandou pregar o arrependimento. Nós temos que pregar que as pessoas se arrependam. Nós não temos que agradar a pessoa para atrair para a igreja. Isso não é de Deus. Passar bala na boca da criança, querer agradar, não, a igreja, sua vida vai melhorar, não é para melhorar não, às vezes vai piorar mesmo. Não, mas vem para a igreja, que Deus vai te abençoar, Ele vai te curar. Não, às vezes não vai curar não, às vezes vai piorar a saúde. É para você vir para se arrepender de seus pecados e se voltar para o Senhor. A pregação nossa tem que ser essa, não é agradar a pessoa, é dizer que ela tem que se arrepender de seus pecados. Você é pecador, tem que se arrepender diante de Deus. É isso que a gente tem que anunciar, porque foi isso que Jesus mandou. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei, é isso que Jesus mandou. Deus, através de Jesus, ordenou que a gente pregue isso, que todos, em todo lugar, se arrependam diante do Senhor. Amém? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A palavra estava ficando dura. Nós temos que responsabilizar as pessoas. Olha, Deus é Deus, você não conhece porque você não conheceu até agora mesmo, e Deus não vai te cobrar isso, mas a partir de agora você pode conhecer a Deus, e Ele ordena que você se arrependa de seus pecados. Ah, mas eu não sei se, eu não conheço Deus, eu não sei se Deus existe. Olha, você crendo ou não, você fique sabendo
que ele mandou pregar, que você se arrependa, porque ele vai julgar. Então, se você não se arrepender, você vai pagar por todos os seus pecados, vai ser condenado, e há um dia de julgamento já estabelecido por Deus para isso. Você vai ser julgado, você vai ser julgada, e todos os seus pecados vão condenar você à eternidade longe de Deus. A oportunidade é agora, enquanto tem vida. Se arrependa. O apóstolo Paulo falou, e para grandes e pequenos, a maioria eram pessoas importantes e à toa, pessoas cultas, talvez muitos aposentados, filósofos, curiosos, lá no Areópago. Querendo ou não querendo, eles estariam responsabilizados diante de Deus pelo que ouviram. Nós temos que conhecer a Deus e também poder ter autoridade de Deus para falar. Nós não vamos provar nada, não vamos falar de religião, que nós somos melhores, falar de religião que é certa, que é errada, não vamos combater ídolo de igreja disso ou daquilo, nós não vamos combater, discutir, nós vamos anunciar a verdade, o que Deus mandou a respeito dos pecados de cada pessoa, que se arrependa. E aí nós introduzimos a Jesus, se arrependa e creia em Jesus, ele é a solução que Deus enviou. Paulo ia caminhar para lá, Jesus vai ser o que vai julgar, mas ele já foi entregue por nós, ele nem chegou a ter oportunidade de falar nisso, no plano de salvação, porque eles não deixaram. Antes de ele falar que Jesus tinha morrido, por isso que ele vai julgar todas as pessoas, Jesus hoje é a oportunidade que está sendo oferecida a toda a humanidade. E quem hoje rejeitar a Jesus vai ser responsabilizado por isso. Teve oportunidade e não quis. Quando alguém não quer aceitar o Senhor, a pessoa está dizendo o seguinte: olha, eu não quero saber de Deus. Mais tarde eu posso até mudar de ideia, mas agora eu não quero. Já assumiu a sua culpa e condenação eterna. Se morrer assim, babau. Não tem opção, oportunidade, salvação. Já aceitou a condenação. Agora eu não quero Deus. Não, eu estou muito novo, vou aproveitar a vida, eu não quero Deus. Mais tarde eu posso mudar de ideia. Nós temos que ter plena convicção disso para falar com autoridade também. Aqueles atenienses começaram a se sentir incomodados com a palavra e por conveniência eles não quiseram mais ouvir. Nós hoje estamos vivendo uma época, é bom que a gente saiba, parecida com aqueles ouvintes de Paulo em Atenas. Naquela época era pela cultura, pela soberba, pela vaidade, pela comodidade da vida. A maioria das pessoas que estavam ali eram senhores de escravos que não trabalhavam, proprietários, tinham pessoas que trabalhavam para eles, então eles não trabalhavam, eram pessoas que viviam bem materialmente falando e não queriam mudar de vida. Hoje nós, se formos pregar, vai ter muita gente bem de vida. A pessoa que está com saúde, está bem empregada, tem um emprego bom, salário bom, tem um carrão, tem casa boa, tem amigos, um ambiente social. Ele vai querer Deus para quê? A vida está tão boa para ele. Para que ele vai querer mudar de religião, fazer esforço, sacrifício, ir à igreja, buscar a Deus, abrir mão de tanta coisa, dar tanta coisa na igreja? Para quê? A vida está tão boa para ele. Uma pessoa assim dificilmente vai querer a Deus, mas se a gente pregar, Deus pode fazer algo acontecer. Um câncer vai entrar naquela família, ela vai ser assaltada, um filho, vai para as drogas e vai sair de casa, uma família vai ser sacudida. Ninguém se converte sem ter passado por uma crise. Todos que estão aqui tiveram uma experiência com o Senhor, quando forem contar, se forem testemunhar, vão mostrar a crise, a situação deprimente que estava passando quando alguém anunciou o Evangelho. Deus faz isso acontecer, bota pessoas em crise para elas verem a necessidade de Deus.
numa boa, numa situação confortável, a pessoa não quer saber de Deus. Na Europa, a Europa é um continente de países que desenvolveram uma filosofia de vida, tiveram um desenvolvimento tecnológico, cultural bom. Hoje, a maior parte dos habitantes da Europa vive bem, acomodados, tem emprego. Se não tiver emprego, o país sustenta, porque praticamente todos os países têm auxílio-desemprego muito alto. A vida é boa para aquela população inteira. Então, quando alguém vai lá, há uma filosofia já vigente, que é dominante na Europa, que é a seguinte: hoje, na Europa, nós não precisamos mais de Deus. Um irmão nosso, muito culto, de origem francesa, foi lá visitar a família e falou. Quando ele quis falar do Evangelho, a prima dele disse: olha, a gente até pode ouvir, por respeito e educação, a gente pode ouvir o que você tem para falar, mas aqui na Europa hoje nós não precisamos mais de Deus. É o que eles falam para todo lado. A vida está boa, então eles vão ter que sofrer na grande tribulação, mas sem oportunidade mais, né? Eu creio que Deus vai fazer muita coisa acontecer na Europa, mas hoje eles estão rejeitando a Deus. Hoje a quantidade de cristãos assim fervorosos ou fiéis que assumem o Senhor na Europa é de 1 a 2% da população, quando muito. Os mais não querem mais saber de Deus. Mas nós vamos encontrar, daqui por diante, nós estamos vivendo os últimos anos, a população do mundo já está mais ou menos definida. No Brasil, o irmão veio dizer: pastor, eu não acho mais ninguém que não conheça o Evangelho na rua. Todo mundo para quem eu vou falar, ou já ouviu, ou é crente desviado. Quase não tem mais ninguém que não conheça o Evangelho. Disse: olha, essa é a realidade, sim, nas cidades da periferia do Rio, seja São Gonçalo, Magé, Nova Iguaçu, São João do Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias. Todas essas cidades da periferia, em geral, tem 50% ou mais de evangélicos. E dos outros, pelo menos uma metade também, a quarta parte, portanto, já são desviados, e os outros já ouviram o Evangelho. Então, quase não há pessoa nenhuma que não tenha ouvido o Evangelho. Às vezes ouviu erradamente, ouviu um Evangelho todo torto, pregando bênçãos, mas já ouviu alguma coisa. Mas se a gente for para Copacabana, muda um pouco a situação. Se a gente for para outros lugares mais selecionados, socialmente falando, vai ser um pouco diferente. No entanto, em qualquer lugar do Brasil, a quantidade de pessoas que nunca ouviu o Evangelho é mínima, é pequeniníssima, são relativamente poucos. E no mundo todo, praticamente, pelo menos o mundo cristão, ou chamado cristão, o Ocidente, vão ser pouquíssimos aqueles que ainda faltam tomar a decisão. Eu tenho uma convicção comigo: a maioria das pessoas que precisava tomar uma decisão já tomou, ou a favor ou contra. A maioria contra Deus, não querem mais saber de Deus, mas também não querem nem mais ouvir falar de Deus. E são poucos os que estão em cima do muro, diminuindo cada vez mais. Já são muitos satanistas, que seguem religiões satânicas, religiões esotéricas. Eles estão definidos. Na maioria deles, eles não querem saber de Deus. Cabe a nós pregar, todos eles, porque nós não sabemos quem já decidiu, quem não decidiu. Nós temos que pregar para todos. O Evangelho é para ser anunciado para todos. A gente não deve se esquecer. Mas ele já tem uma religião. Mas anunciou o Evangelho para ele. Mas família toda dele é crente, anunciou o Evangelho para ele. Mas ele não quer ouvir, anunciou o Evangelho para ele. O Evangelho é para ser anunciado para todos. Todos precisam ter a oportunidade. Mas, Senhor, já anunciei, já falei, ele não quer ouvir. Olha, fale do Evangelho para ele, mesmo ele não querendo ouvir, ele precisa saber. É relativamente mais simples pregar para quem não quer saber de Deus. A gente vai dizer: olha,
você não quer saber de Deus, mas pelo menos você fique sabendo o seguinte: Deus responsabiliza você pela sua escolha. Você vai se haver com Deus como juiz, que Ele vai condenar você ao inferno. Será que tem inferno? Será que eu vou para lá? Vai, porque você está rejeitando o Senhor. Então, você querendo ou não querendo, você saiba que a palavra está sendo anunciada e você, a partir de agora, é responsável por essa palavra. Quando você for lançado lá no juízo, né, e condenado, você já teve oportunidade. Bom, a gente tem que falar nesses termos, tem que ser duro com uma pessoa nessa situação. Não é para passar bala na boca da criança, não é para atrair para a igreja. Pregar o evangelho não é atrair para a igreja. Amém? Amém? Jesus não mandou chamar para a igreja, Ele mandou pregar o evangelho. É totalmente diferente. Quando a pessoa não quer, fica até mais cômodo para nós. O desencargo de consciência. Fale a si mesmo, porque ele precisa ouvir essa palavra, sabendo que ele vai ser condenado por ela. Vamos entender isso. A dificuldade é maior quando a pessoa está em cima do muro. E aí, eu já falei, ele está indeciso. Bom, enquanto ele não tomou uma decisão, você tem que continuar. Não pode largar essa pessoa. Ah, mas eu não sei. Bom, você falou, ele está mais ou menos indeciso. Ele te ouviu alguma coisa, agora você vai atrás dele. Procure, visite e marque outro encontro para continuar até ele poder decidir alguma coisa. Quando ele resolver decidir alguma coisa, você está livre da responsabilidade. Se você não for, você já está desobedecendo a Deus. Não está cumprindo o ID de Jesus para com aquela pessoa. Ah, eu falei de alguém, falei de Jesus no ônibus, e ele gostou de ouvir a palavra. Ah, é? E aí, o que você fez? Marcou com ele? Ah, não. Então já está errando. Deus colocou uma pessoa no seu caminho, você negligenciou, abandonou, você não continuou. Ah, mas que eu ia saltar no meu ponto, e daí? Perdesse o ônibus, perdesse o ponto, mas tinha que falar para a pessoa. Mas eu estava na hora do trabalho, faltasse o trabalho, chegasse atrasado. Mas você vai dar conta daquela pessoa que queria ouvir e você que abandonou. Você que não quis pregar para ela, ela queria ouvir. A gente vai ser responsabilizado. Quando a pessoa fica em cima do muro, e tal, ele é bonzinho, quer ouvir, a responsabilidade é nossa. A gente só vai ficar livre da responsabilidade quando ele disser não. Então a gente fica aliviado. É bom ouvir um não. Isso alivia a gente diante de Deus. Enquanto a gente não ouvir um não, responsabilidade é nossa. Se a pessoa quiser, responsabilidade de discipular. Vai largar tudo mais, e aquilo vai ser prioridade na sua vida, de discipular aquela pessoa. Ah, mas eu não sei o que, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Você não tinha, agora tem que ter, porque Deus vai cobrar de você. A pessoa recebeu a palavra através de você, ouviu, é um discípulo. Prioridade, largue tudo para discipular aquela pessoa. É ordem do Senhor. Se a pessoa está em cima do muro, tente alguma outra oportunidade para deixar claro, até que ela tome uma posição. Você só se livra quando a pessoa decide alguma coisa. E isso precisa ficar claro para nós. Deus coloca a pessoa no nosso caminho. Primeiro ele manda a gente ir até as pessoas. Quando o crente é muito acomodado, e tem muita gente que é sem vergonha, crente acomodado, que por conveniência, igual Jonas, olha, eu não vou pregar, porque se ele quiser, vai me dar trabalho de eu ficar visitando, acompanhando. Eu não quero, porque se eu pregar, ele pode querer receber a palavra e vai me dar trabalho. Eu não quero, quero ficar na boa, e a igreja só na boa e tal. Tem gente que é sem vergonha, que por conveniência não prega, porque não quer continuar. Mas Jesus mandou a gente ir até as pessoas. Mas eu tenho observado o seguinte, mesmo para crente acomodado, Deus diz o seguinte, olha, você não quer ir, eu vou trazer essa pessoa, botar do seu lado. Ei, você, que legal, isso é Bíblia que está aí? O que é isso? É Bíblia? Você é crente? É. Pronto, você não foi, mas a pessoa veio a você. Acabou sua inocência. Nesse caso, você já é responsável. Eu tenho visto isso, a gente não vai, mas Deus manda pessoas a nós,
pessoas do nosso relacionamento nos procuram através das redes sociais, na escola, parentes, alguma pessoa nos procura. Se a gente não vai, que já está errado, né? Deus manda pessoas virem a nós. Isso é interessante, tem acontecido e Deus nos responsabiliza. Bem, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo teve oportunidade, e foi única, nunca mais ele teve outra oportunidade no Areópago, mas ele pregou, falou da autoridade de Deus, que vem como juiz, e não deu nem tempo de começar a anunciar Jesus como o Salvador, porque, vamos continuar, versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Pronto, começaram a fazer, não tinha microfone, começaram a fazer barulho, conversar uns com os outros, se levantar, ele não teve mais condições de falar, as pessoas já não estavam mais ouvindo, e ele se retirou. Eu creio que ele deve ter se retirado até de maneira assintosa, ele não saiu de levinho não, ele levantou, fez barulho, pegou a coisa, a capa, o que ele tinha ali, pegou e foi para chamar a atenção, provavelmente, né? E saiu do meio deles. 34. Houve, porém, sempre há, graças a Deus, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, a gente não sabe exatamente o que isso significa, um administrador, porteiro, que tomava conta do Areópago, era uma pessoa ocupada ali com o local, aquele Areópago. Uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Ele falou para muita gente, na rua, na praça, foi ao Areópago, pregou, certamente muita gente ouviu, a maioria não quis, mas alguns quiseram. Vamos pensar nisto. Nós temos que focalizar as pessoas que Deus vai trazer para nós. Quem são elas? Em princípio não sabemos, mas quando a gente dá o testemunho na sala de aula, quando a gente fala para os vizinhos, quando a gente levanta a bandeira que é do Senhor, os nossos conhecidos, pessoas que passam, a gente vai estar dando oportunidade a todos. Alguns, às vezes vão ser muito poucos, e normalmente são poucos, vão vir a nós e ouvir a nossa palavra, é para você discipular. Passe tudo que você saiba, conte sobre Jesus, que você puder, vai falando com autoridade, porque foi Deus. Se alguma pessoa vier a você, foi Deus que colocou no seu caminho. Bom, quando um rapaz, principalmente quando um rapaz bem apessoado, bem vestido, bonitão, está ali dando testemunho do Senhor, pode ser que apareçam algumas meninas interessadas. E aí, como é que ele vai saber? Bom, para ser sincero diante de Deus, tem que separar as coisas. Não, mas quem sabe ela pode ser, olha, não pode ser nada, com toda certeza, nessa condição do evangelho, é só evangelho e não misture as coisas. Não, mas ela é bonitinha, ela pode ser, olha, fale só de Jesus, não misture as coisas, porque vai complicar, fale de Jesus. Não, mas ela está interessada em mim, olha, então espante, fale que ela tem que se arrepender, se humilhar, entregar a vida para Jesus, largar e abandonar a vida de pecado, fale duro. Se ela é de Deus, ela vai aceitar a palavra, muito provavelmente ela vai arranjar uma desculpa e vai embora. Agora, não misture as coisas, e vice-versa, se é menina, uma moça que está evangelizando, é mais do que evidente que alguns rapazes sem vergonha vão aparecer interessados. Mas interessados em quê?
com toda a seriedade, não fuja, mas fale de Jesus, fale duro, fale do Evangelho, fale da palavra, que ele tem que se arrepender. Se contudo ele quiser, você, então tudo bem, vamos lá na igreja, que eu vou te apresentar os outros rapazes lá para continuar satisfazendo o seu interesse, se é de Deus realmente. A menina não deve fugir, mas ela deve ser séria, falar bastante de Jesus. Se o rapaz continuar querendo, então leve para a igreja. Se ele não quiser, estiver interessado só na menina, então isso vai ficar caracterizado logo. São, assim, orientações que a gente precisa ter. Não misturar as coisas. Ainda que tenha que ser futuramente, né, um relacionamento, essa palavra está meio perigosa hoje, é casamento mesmo, né? Se é para ser, vai ser de outra maneira, com a pessoa no Senhor, não é assim um primeiro contato, nem pensar. Essas coisas assim não são de Deus. Essa atração sexual do primeiro contato, isso não é de Deus. Não misturem as coisas. Quando é para evangelizar, evangelizar. Se a pessoa misturar as coisas, você não misture. Fale a verdade. A melhor maneira é falar muito duro do Senhor, ou espanta a pessoa, ou se ela realmente está interessada em Deus, ela vai ver. A gente tem que fazer isto. Eu não gosto de falar muito de experiência passada, mas Deus já me deu, na minha fraqueza, quando jovem, algumas experiências interessantes assim, que eu misturei as coisas, né? Menina interessante e tal, eu solteiro e tal, interessante, vai no papo, lá pelas tantas, Senhor, eu estou me enrolando aqui. Eu estou me envolvendo, me complicando, usa de misericórdia, Senhor, como é que eu vou sair dessa, meu Deus? Começo a falar do Evangelho, espantei muitas, mas graças a Deus algumas se converteram e se voltaram para o Senhor. Eu tenho no currículo algumas meninas que vieram para o Senhor numa situação dessa, de fraqueza minha, mas pela misericórdia Deus operou e tocou o coração delas. Mas o Evangelho é uma saída boa. Não se envolva em situações assim repentinas e coisas. Se isso acontecer, fale bastante do Evangelho, entregue ao Senhor, porque aí a pessoa vai embora ou ela vem para o Senhor. Deus é maravilhoso, mas vamos aprender isso. Sempre Deus vai dar alguém que ouve a nossa palavra. Muitos vão zombar, vão rir, ridicularizar, falar mal, mas tem aqueles que vão receber a palavra. Amém? Amém. Eu estou hoje aqui muito alegre e grato a Deus por uma notícia que eu ouvi ontem. O Bolsonaro escolheu, até agora ele está fazendo tudo certo aos meus olhos, e evidentemente ele é o pior demônio para a Rede Globo, para quem vê Globo, mas graças a Deus, né? Tem muita gente que já está entendendo isso, que a Rede Globo é consagrada a Satanás e já está desligando por completo, para não ser contaminado por aquilo. O Jornal Nacional é dos maiores enganos em termos de notícia. Mas enfim, o Bolsonaro anunciou ontem ele é diplomata de carreira, colega do embaixador Sebastião Neves, nosso irmão, ele é diplomata de carreira chamado Ernesto Araújo. Ele tem lá 28, 29 anos de carreira e, pelo jeito, é um cristão muito fervoroso, que teve uma ousadia muito grande de levantar a bandeira dentro do Itamaraty de apoio ao governo Trump dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil tem que mudar por completo o relacionamento com os outros países e se alinhar com os Estados Unidos e defender os valores ocidentais, cristãos. Falou de Deus, que o Brasil tem que defender Deus nisso. Olha, eu fiquei impressionado com a ousadia do cara. É claro que ele foi malhado, vai ser malhado por muita gente, criticado, mas
ele está tendo a coragem que o apóstolo Paulo teve. Lá naquele ninho de cobras, são cobras venenosas, o tal do Itamaraty, o ambiente de embaixadores. O embaixador é uma pessoa treinada para ser falsa, para ser hipócrita, fingida, e às vezes tendo que enfrentar uma situação dura, de confronto entre países, ele é fingido, vai tentando costurar ideias, acordos e conversações, coisas assim. Então, é uma área contaminadíssima. Aliás, o Brasil está cheio de áreas contaminadas. Uma delas é a psicologia. Eu fiquei contente também, o deputado Marco Feliciano disse, olha, esse ninho de cobra aí, né, ele não usou essa expressão, mas ele queria dizer isso, ó, esses conselhos de psicologia, vamos fazer uma CPI para investigar o que eles estão fazendo nos conselhos de psicologia. Bom, já mexeu, provocou, ele cutucou a onça com vara curta. Os conselhos são verdadeiros ninhos de demônios para obrigar os psicólogos a seguirem o caminho aí desse marxismo cultural. E o Marco Feliciano já levantou. Mas no Itamaraty, o Ernesto Araújo, agora nós devemos orar por ele, nosso irmão que está levantando essa bandeira com ousadia, e o Bolsonaro o escolheu, já anunciou que ele vai ser o futuro ministro das Relações Exteriores do Brasil, vai redirecionar o Brasil com relação às nações que considera amigas. Olha, já está trazendo uma revolução tremenda. Eu louvo a Deus pela coragem. Para mim, ele está falando o que eu falo, mas é muito cômodo para mim falar. A maioria dos meus ouvintes em rádio são cristãos, os irmãos. Isso é muito cômodo para mim falar no meu ambiente sobre isso. Ele está igual o apóstolo Paulo no Areópago, falando só para todo mundo que é contrário, falando para o ninho de cobras. E, então nós devemos orar para ele ficar firme, para Deus abençoar e que haja algum resultado. Sempre há algum fruto, algum resultado. Essa experiência de Paulo é muito marcante para nós. Aqui tem muita gente que não tem coragem de sair para evangelizar sozinho. Não é fácil. Sair para evangelizar sozinho não é fácil mesmo. Mas Paulo também não gostava, raramente. Ele esteve numa cidade, as oportunidades vieram e ele nem pregou nada porque os discípulos não estavam com ele. Mas no caso de Atenas, ele teve coragem de Deus, estava sozinho, ele não gostava de ficar sozinho, estava sozinho, teve coragem e levantou a bandeira. Não é fácil a gente sair para evangelizar sozinho. É bom quando tem outra pessoa para ir com a gente. É sempre bom e muito melhor. Mas se não tem, a gente vai sozinho mesmo. A gente precisa dessa ousadia, dessa coragem que Deus nos dê para poder levantar a bandeira e falar do Evangelho. Nós temos que saber a grandeza do nosso Deus, o tamanho de Deus para a gente falar. E quando você vai trabalhar, vai falar para um patrão, supostamente o patrão é importante, quando o patrão tem outra religião falar bobagem, lembre-se do seguinte, Jesus mandou você evangelizar o patrão também. Os outros empregados, mas o patrão também. Estou lembrando de várias pessoas que passaram a seguinte experiência, olha, eu fui para o trabalho, mas não estou conseguindo ficar muito lá não, eu acho que eu vou sair logo de lá, mas eu já entendi porque Deus me levou para aquele trabalho, não vou durar muito tempo lá não, mas já entendi, só tem desviado ali, então é para eu pregar e exortar, inclusive o dono é desviado também, Deus colocou você ali para isso, e muito provavelmente não vai ficar muito tempo ali, mas honre o Senhor, você está colocado ali para dar testemunho do Senhor. Tem gente que fica envergonhada porque, não, na sala da faculdade, ali, escuta, seja faculdade, seja o que for, ninguém ali é maior do que Deus, fale com autoridade, mas eles vão zombar de mim, mas é claro que vão zombar, e tomara que zombem. É bom que zombem pelo seguinte,
porque vão dar ibope. Se você falar, 2, 3, 4 pessoas vão ouvir. Se alguém zombar e levantar uma perseguição, uma crítica a você, umas 20 ou 50 vão acabar ouvindo. É melhor, eles vão dar ibope, deixa criticar. O evangelho nunca vai ser maioria no mundo. A gente, daqui por diante, vai ser cada vez pior, mais pessoas criticando, se levantando contra. Mas tenha coragem, honre o Senhor. Se puder ter outra pessoa, melhor. Se não tiver, vá sozinho, vá sozinha. Fale com a patroa, fale com o chefe no trabalho, na sala. Professor é zombador na faculdade. Levante a bandeira, discuta com o professor. Ele vai provavelmente querer te humilhar. Mas tem 50 alunos ali que vão ouvir e saber do que está acontecendo. E depois, quando você sair de sala, no mínimo uns 2 ou 3 vão procurar você para conversar. É bom, seja humilhado, mas levante a bandeira diante do professor, discuta com ele em sala. Vai dar oportunidade para uns 2 ou 3 depois procurarem você. O evangelho não é para os 50 da sala, é para os 2 ou 3 que aceitarem. Não é nunca maioria. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus não é feito com multidões, com grandes reuniões, com grande número de pessoas. É com discipulado de 1 a 1. Às vezes a gente fala para 50, para um só poder ouvir, mas a gente vai cuidar daqueles 50, vai discipular. Depois a gente fala para mais outros 50, para 100 lá, mas quem sabe mais 1 ou 2 o Senhor vai mandar. O evangelho sempre foi assim, nunca foi diferente. Agora, no final dos tempos, está sendo cada vez menos pessoas querendo o Senhor. Ninguém tem dúvida, vai para a praça pregar. Antigamente, eu ia, quando jovem, para a praça, reunia multidões, era muito comum. Eu ir para uma praça, reunir multidões, às vezes sem jeito, sem muita música, sem muito recurso, mas a gente falava, juntava com facilidade, 50 pessoas ou mais ali. Eu nunca voltei, que eu me lembre, para casa, às vezes na pior situação, nunca voltei sem ninguém ter decidido pelo Senhor, mas era comum 5, 10 ou 20 pessoas levantarem a mão, aceitarem a oração, tomarem a decisão pelo Senhor numa praça. Hoje mudou, mas ainda vai ter 1 ou 2 ali. Se Deus dirigir, vai para a praça, leve o grupo, vamos para a praça, vamos cantar, louvar, pregar, orar ali, fazer barulho. E muita gente vai rir, zombar, vai ficar indiferente, vai para longe, mas tem uns 2 ou 3 ali, um Areopagita, uma Dâmaris e alguns ali que vão ser tocados pelo Senhor. Deus precisa que a gente passe essa vergonha para que 1 ou 2, aqueles que precisam, vão receber a palavra. No nosso ambiente de trabalho, se muitos criticarem, melhor, eles estão fazendo propaganda de nós. Não tenha vergonha, você está honrando o Senhor. Lembre o seguinte, Deus é Deus, Ele é grande, tremendo, e se você se envergonhar dele, o que Jesus diz? Eu vou me envergonhar desse também. E se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. Saiba disto, Deus é terrível. Se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você quando vier na glória e vai ser fatal para você. Não se envergonhe do Senhor, decida isso no coração. Senhor, eu quero ser fiel, eu não quero me envergonhar, ainda que eu esteja sozinha na sala de aula, todo mundo contra mim, no meu ambiente de trabalho, muita gente zombando de mim, falando mal, mas não me deixe eu me envergonhar do Senhor, me ajude, Senhor, seja o Senhor comigo. Amém? Amém. Então ouça essa voz de Deus, que pode vir como um estrondo. Às vezes vem suave, mas pode vir como estrondo também. É muito melhor ouvir a voz de Deus suave, como quem quer dar atenção. Deixa Deus falar, proponha isso no coração. Senhor, eu quero seguir, quero ser fiel, eu não quero me envergonhar do Senhor. Amém?